pessoal, meu nome é Drica Liz e hoje eu vim explicar para vocês a diferença do Estado laico para a representação política das bancadas dentro do Senado e da Câmara, porque existem algumas pessoas que estão tentando explicar essa situação, só que elas estão colocando explicações erradas que não condizem com o que a lei preceitua. Vamos lá. O que é um Estado? O Estado, na sua definição normal, é modo de estar, situação ou condição. Vem do latim status. Mas não é desse estado que a gente está falando. Não é o estado de uma coisa, de uma pessoa ou um estado de tempo. Nós estamos falando do estado, país. Então, neste caso, o estado ele é um conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Um país soberano com estrutura própria e organizado politicamente. O que é isso? O Estado, para ele existir, ele precisa de 3 condições. A primeira, ele precisa de uma nação. Segunda, ele precisa de um território. E terceira, ele precisa ser politicamente organizado. O que é isso? Ele precisa do território para exercer o seu controle sobre as pessoas que moram neste território, para criar suas leis e condutas de comportamento. Nação. A nação nada mais é que o povo, porque um Estado não existe sem um povo. Embora uma nação ela exista sem um Estado. Você duvida? Nação cigana é o conjunto de pessoas ligadas pela cultura e pelas suas tradições, mas eles não têm um território. Nação palestina é um conjunto de pessoas organizadas e interligadas por sua cultura e suas tradições, mas não possuem um território. Politicamente organizado. O Estado ele tem que ter os órgãos para que ele possa desenvolver as obras para esta nação em função desta nação. Ou seja, ele precisa de um poder judiciário, ele precisa de um poder executivo e precisa de um poder legislativo. Para quê? Ele precisa criar leis. Por isso, ele tem o legislativo. Ele precisa executar essas leis. Por isso, ele tem o executivo. E ele precisa do judiciário para julgar essas leis. Tudo com um objetivo único, que é o objetivo do Estado: encontrar o bem comum desta nação. O Brasil, ele é um Estado laico, ou seja, ele não é um Estado que possua uma religião definida, ou seja, a religião não interfere no andamento do Estado. Porém, o que acontece? Que as pessoas se enganam, dizendo que o Brasil é um Estado não laico. O engano ocorre no seguinte: você precisa de representantes. Você precisa colocar um deputado ou um senador para te representar no legislativo, para ele falar por você. Nesse meio, há pessoas que têm as suas convicções religiosas ou não, suas filosofias de pensamento ou não. Lá dentro se organizam as bancadas, ou seja, os políticos identificam outros políticos que têm o mesmo interesse e a mesma linha de pensamento e direcionam a determinado público.
A partir dali, ele vai começar a legislar em prol da vontade daquele público. Mas nada impede que se formem várias bancadas diferentes. Por exemplo, existe a bancada religiosa dentro do Senado. Sim, existe. Mas nada impede que nasça uma bancada ateia. Pode nascer. Se houverem políticos com as ideologias ateístas e eles se encontrarem e formarem essa bancada, não há instrumento legal no Brasil que proíba, porque a essência do Estado brasileiro é laico, ele é livre da religião. A mesma coisa, se quiser, existe a bancada gay, que representa os interesses da comunidade gay. Nem por isso as pessoas caem matando porque existe essa bancada. Pode existir a bancada de outra linha de pensamento? Pode existir todo tipo de bancada. A bancada que defende os direitos do idoso, a bancada que defende o direito dos animais, a bancada que defende a educação, a bancada que defende que as pessoas têm que cuidar mais da natureza. Podem se formar qualquer tipo de bancada dentro do governo. Mas isso não vai interferir no fato do Brasil ser um Estado laico, que ele não vai te impor uma religião a seguir. Se o Brasil fosse realmente um Estado não laico, o que aconteceria? Seria como a monarquia. Algumas monarquias que eram extremamente religiosas. Elas iam impor tal religião e todo o povo teria que seguir aquela. E se você fosse contra e eles descobrissem, você poderia ser morto por isso e penalizado porque você não obedece o que o Estado manda. Mas o Brasil não faz isso. Você pode acreditar no que você quiser, deixar de acreditar no que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. O Estado não vai te obrigar a acreditar numa coisa ou deixar de acreditar. Ele simplesmente existe para administrar esse território e devolver ao povo o que o povo dá para o governo. Agora, se você não se sente feliz ou não se sente satisfeito com o trabalho das bancadas, simples, quando chegar às eleições, pesquisa o passado político da pessoa que está pedindo seu voto. Não vai te matar e não vai te fazer uma pessoa pior, vai te fazer uma pessoa melhor. Procura o passado dela, veja a ideologia dela e se não bater com a sua, simplesmente não vote. E se ela está lá e ela não fez o trabalho que ela tem que fazer, porque o governo é do povo, pelo povo e para o povo, se não atender os seus anseios, simplesmente não vote. Vote conscientemente. Escolha aqueles que defendem os interesses que você procura. Isso é um voto ideológico. E depois de votar, se essa pessoa ganhar, perca algum tempinho em cobrar. Descubra o e-mail corporativo dela dentro do Senado e começa a cutucar, começa a perguntar, começa a cobrar. Porque a obrigação é sua. Porque é muito fácil culpar, jogar a culpa em outra coisa, do que assumir, poxa, eu que pus ele lá. Então eu vou cobrar. E se você disser, mas eu não votei nele, mas você também pode cobrar, você é livre. E é isso que a lei te permite. Você pode cobrar mesmo não tendo votado. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte: o Brasil, ele realmente é um Estado laico. O grande impasse dentro da Câmara e do Senado é que se formam bancadas de políticos que direcionam o foco para determinados grupos da sociedade. Então, não há impedimento algum para que se formem outras bancadas. É muito fácil dizer que há preconceito e querem empurrar goela abaixo ideologia deles
ao povo, sendo que o que acontece é o seguinte: existem políticos que têm o pensamento de todos os grupos sociais brasileiros, mas esses políticos preferem seguir a maioria por ser mais fácil voltar para o poder. O que precisa haver é uma conscientização política da nação. O povo precisa entender que o voto é muito importante. O seu voto, ele decide o futuro do Brasil, afeta a sua vida e afeta a vida de quem não votou na pessoa que você deu a sua confiança. Por isso que é preciso conscientização. Ok? Então, esta foi a explicação. Eu espero ter tirado alguma dúvida. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, divulgue para os seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário no canal e eu responderei assim na medida do possível e tentarei esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Então, até o próximo vídeo.